Frequentemente os jornais e revistas literárias perguntam para escritores quais são os 5 maiores livros do ano, qual é o maior escritor vivo, e geralmente a resposta que a gente ouve, a que aparece repetida por muitos escritores que deveriam ter vergonha de reproduzir clichês, é impossível responder essa pergunta não faz sentido, porque a literatura não é uma corrida de automóvel, a literatura não é uma luta de boxe, a literatura não tem vencedor e perdedor. Que é tudo muito sensato e muito monótono e estúpido. Em primeiro lugar, sim, é claro que a literatura não é uma corrida de carros, mas ao mesmo tempo a humanidade durante milhares de anos considerou a literatura uma disputa. Os gregos consideravam a literatura uma disputa e nós não somos melhores do que os gregos. Longinos, ou Pseudo Longinos, escreveu no tratado dele do Sublime que quando você escreve, você deve pensar nos seus antecessores, você deve pensar em Homero, por exemplo, e você deve tentar superar Homero. E se você perder de Homero, isso não é uma disputa, não é um resultado vergonhoso para a disputa, é o esperado, mas é uma disputa que enobrece você disputar contra Homero. Hemingway muitas vezes escreveu sobre, um pouco ironicamente, mas verdadeiramente também, que ele se sentia lutando. Ele falava em metáforas de boxe, lutando contra Tolstói ou contra Dante, ou seja lá quem fosse. E a verdade é que, seja lá como você encara a literatura, é chato responder. Mas não faz sentido, eu não vou dizer quem é o melhor. Só responde a pergunta. Então eu vou dar a minha versão de quem é o maior escritor vivo. E não é surpresa nenhuma, porque provavelmente eu coloquei no título do vídeo, mas para mim, o maior escritor vivo, Edward St. Aubyn. Esse volume aqui tem 4 romances sobre um personagem. Esse Edward St. Aubyn, ele escreveu 5 romances sobre esse personagem, eu não tenho o último. É o Patrick Melrose, o personagem. São livros bastante autobiográficos, que contam a história de alguém que, como escritor, é um aristocrata, que tem uma longa linhagem de aristocratas na família pela parte do pai, pela mãe, descende de milionários americanos. Edward St. Aubyn tem muito dinheiro que ele herdou da mãe. E ele foi estuprado pelo pai várias vezes. O pai era um monstro completo. E um dos grandes triunfos desses livros, do primeiro livro, como ele consegue escrever sobre o pai, mostrando o monstro que era o pai, e ao mesmo tempo, em alguns momentos, mostrando uma certa complexidade, até um pouquinho de simpatia pelo pai, ou um pouquinho de pena. Ele tem essa cena horrível do estupro que o personagem principal sofre no primeiro romance, quando ele é criança. Muito bem escrita, e o estilo dele não há um estilista maior do que o Edward St. Aubyn vivo hoje em dia, para mim. Ele tem uma grande delicadeza, muito, muito capaz de símiles e metáforas, escreve muito ironicamente, grande observação social. Ele escreve muito sobre os círculos aristocráticos contemporâneos, dos anos 70 para cá, mostrando muitos deles como monstros completos, e snobs insuportáveis, mas tudo com muita observação e capacidade de ironia. Então esse é a minha escolha para maior escritor vivo. Mas não faz sentido, não é uma luta, ninguém está disputando uma corrida de carros. Todo mundo sabe disso, só responde quem é o maior escritor. Edward St. Aubyn. Okay?